Olá, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam com todos vocês. Há mensagens que não envelhecem. E esta pregação do Padre Fábio de Mello é uma delas. Ainda que tenha sido dita há algum tempo, seu poder permanece vivo, atual e necessário. Nesta poderosa reflexão, você será conduzido a um mergulho profundo sobre o sofrimento como parte inevitável da vida cristã. Mas não como castigo, e sim como um processo sagrado de transformação. O Padre Fábio de Mello nos leva a enxergar o sofrimento como um parto, um momento de dor, sim, mas também de nascimento, de renascimento e de crescimento. Ele toca em feridas humanas reais, o bullying silencioso que marca nossas infâncias, os rótulos que nos aprisionam, os laços familiares feridos que ainda sangram, e nos revela o poder oculto do amor, da fé e da luta interior. E no coração dessa pregação está um dos momentos mais misteriosos da Bíblia, a luta de Jacó com Deus. O que há de tão profundo neste combate? Por que um homem que mancou após lutar saiu mais forte, mais humano, mais próximo de Deus? Se você está vivendo momentos difíceis, de dor, de crise, de silêncio, você precisa assistir esta pregação com urgência. Não é apenas uma palavra, é um chamado, uma luz no meio da noite, uma verdade que pode mudar a forma como você vê o que está vivendo. Então, antes de começar, não se esqueça, deixe o seu comentário, compartilhe essa mensagem com quem você ama. Curta este vídeo abençoado e se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo aqui no canal Glória a Vós Senhor e ative o sininho, pois só assim o YouTube vai te avisar quando novos vídeos forem ao ar. Prepare o seu coração. O que está prestes a ouvir pode tocar profundamente a sua alma. Então, seja bem-vindo. Glória a Vós Senhor. Minha gente, eu tenho certeza que hoje nós somos aqui também, essa nação PHN é uma nação de gente ferida. É uma nação de gente machucada. A vida é assim. Você não precisa correr atrás do ferimento, ele acontece. É um processo normal na nossa vida, desde que você nasceu você foi ferido. Nasceu sendo ferido pela expulsão. Você sabia que você já nasceu expulso? Chegou o momento da gestação, quando a sua mãe estava ali preparando você ali no conforto daquele ventre, de repente você sentiu que existia um movimento muscular da sua mãe dizendo, sai daí! Não foi? Porque a sabedoria da carne se manifesta naquele momento. A sua mãe não pode te reter dentro dela. Você precisa ser expulso. É um movimento de contrações que te traz ao mundo. É um movimento de sofrimento para aquela que está te parindo, a sua mãe. É um sofrimento para aquela que está te fazendo nascer, mas é também um sofrimento para você. A psicologia nos ensina que nós já nascemos em meio a sofrimentos. É o sofrimento da expulsão. Você está sendo julgado para fora do lugar que antes era muito confortável. Você começou essa vida, você começou essa experiência sendo ferido. E só Deus sabe os muitos ferimentos que você passou pela sua vida fora. Se você pudesse ver, você daqui de cima, se você pudesse ver essa multidão de jovens aqui, você iria entender a emoção que nós ficamos com a cena que você nos proporciona. E imediatamente, quando eu tive a oportunidade de estar no centro deste palco, quando eu olhei para você, foi a primeira coisa que me ocorreu. Que o tema da minha pregação é essa: o Senhor nos fere, mas nos cura. É o tema deste acampamento. O Senhor não perde a oportunidade de nos curar, de nos enfaixar, de nos proteger.
A primeira coisa que eu pensei quando olhei para você daqui, ainda que eu não consiga enxergar o seu rosto, mas eu percebo a sua presença, foi isso. Meu Deus, quantos sofrimentos, quantos ferimentos você precisou viver para ser quem você é hoje? Quantas dores você já passou, quantas humilhações, quantos fracassos você precisou viver, quedas, traições. Domingo passado, eu pregava lá no alto da Serra da Piedade, em Minas Gerais. E eu falava justamente disso. Quando eu olho para uma pessoa, quantas pessoas cabem nela? Você não é um só. Você é uma multidão que te abriga. Você traz na sua memória, no seu inconsciente, todos aqueles que um dia passaram pela sua história. De maneira positiva ou de maneira negativa, você está povoado. São muitas pessoas que você traz dentro do coração. Esse processo, desde quando você foi expulso do ventre da sua mãe, você coleciona muitas histórias dentro de você. A sua identidade, aquilo que você é hoje, está diretamente ligado a essas histórias que você viveu. Se você deu sorte de ter bons amigos, de ter tido bons amigos, certamente esses amigos favoreceram o seu processo. Se você não deu muita sorte com amigos nessa vida, certamente eles dificultaram o seu processo. O fato é que você está aqui, ainda que chegando em último lugar na corrida. O fato é que nós estamos aqui. Sobrevivemos às expulsões que a vida nos fez. Sobrevivemos a todos os ataques que precisamos enfrentar para ser quem a gente é. Não tem aquela música? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhões e milhas antes de dormir. Conhece isso? Eu não sei. Eu não sei quem é você. Mas o outro, mas você sabe. E você está sabendo aos poucos, porque a identidade ela não fica clara da noite para o dia. Você não acorda sabendo o que vai dar certo na sua vida. Você não acorda sabendo o que vai dar errado. Você não acorda sabendo o que deu certo, o que pode dar certo. A gente leva um tempo para amadurecer quem a gente é. A identidade é um processo que se constrói aos poucos. Eu sempre digo, a pergunta mais cruel que nós podemos enfrentar na vida é essa: quem é você? Oh meu Deus, às vezes nem eu sei. Porque no meio de tudo que eu sou, existe também aquilo que eu nunca deveria ter sido, e fui por forças de nascimentos errados, ou porque então eu não fui ferido do jeito certo. Porque o ferimento mais bendito que nós já vivemos na vida foi justamente a nossa mãe ter nos expulsado do ventre. Quando você foi expulso do ventre, você iniciou um sofrimento redentor, que lhe proporcionou tantas aventuras nessa vida. Se você tivesse insistido em ficar dentro do ventre, em não enfrentar aquele sofrimento de estar sendo expulso, você teria morrido algumas horas depois. Porque nós não nascemos para viver acomodados. O ser humano não nasceu para viver dentro do ventre da mãe. Ali dentro do ventre da mãe nós recebemos todas as imunidades, o sangue dela nos percorre, ela nos deu ossos, ela nos deu carne. Isso é maravilhoso, você olhar para sua mãe, você olhar para os seus ossos e você saber que você veio dela. Seus ossos não nasceram por acaso. Retiramos o cálcio dos ossos da nossa mãe. É uma doação plena. Talvez você já tenha me escutado contar essa história. Mas há alguns anos atrás, a minha mãe, ela sofreu uma fratura aqui, muito séria, muito grave. Ela não caiu e quebrou, não.
ela quebrou e caiu. Um movimento que ela fez, minha gente, um movimento giratório, que ela não sabia que já não podia fazer mais. E quando eu a levei ao médico, quando nós levamos para o hospital e o médico identificou que tinha uma fratura terrível do quadril, o osso dela quebrou em espiral, como se fosse um barro que girasse e que não tivesse condições de girar naquela força. Aí eu perguntei ao meu amigo que estava atendendo ela, falei, doutor, por que ela quebrou desse jeito? Aí ele falou assim, quantos irmãos vocês são? Eu disse 8. Naquela época não tinha televisão, não assistia tanta novela, né? Então sobrava tempo para mais coisas. Ele falou, padre, a sua mãe doou cálcio e muitas vezes não faz reposição porque são pessoas pobres, simples, não sabem que tem de fazer isso. A sua mãe doou 8 pessoas. São 8 pessoas que nasceram dos ossos da sua mãe. São 8 pessoas que vieram, que foram feitas e construídas a partir dos ossos da sua mãe. Uma hora quebra. Sabe, minha gente, a minha mãe ficou com uma sequela, ela manca. Ela nunca mais andou normalmente como eu ando. Toda vez que eu olho para aquela maneira de andar da minha mãe, eu fico pensando, eu faço parte desse movimento torto. Eu a enfraqueci. Se hoje eu tenho o que eu tenho, se hoje eu tenho os ossos que eu tenho, é porque está faltando nela. Até para você dizer quem é você, você precisa lembrar dos ossos da sua mãe. A identidade é o maior mistério que nós podemos administrar na vida. Infeliz daquele que acha que é o que é porque veio sozinho, não. Até para você nascer, alguém precisou te doar ossos. Até para você vir ao mundo, alguém precisou te doar sangue. Alguém precisou te doar carne. Você não é por acaso. A sua identidade está intimamente ligada a alguém que sofreu por você. Vá conversar com a sua mãe e vá escutar as histórias que talvez você ainda não tenha tido disposição de ouvir. Vá perguntar a ela os sofrimentos que ela precisou passar quando você era criança. As noites mal dormidas. Vocês que são mães sabem do que eu estou dizendo. É muito sofrimento todo dia, toda hora. A nossa identidade está intimamente ligada ao sofrimento, ao nosso e ao do outro. O pai também, ao seu modo, da sua maneira, ao seu jeito, também sofre ao nosso lado. Você sabe quantos sofrimentos vocês viveram para você ser quem você é. Depois, quando você entra na escola, aquele pavor que a gente tem de escola, porque é o momento em que nós somos apartados do mundo. É o momento que você vai conhecer um mundo diferente daquele que você conhecia até então. E lá a gente sofre bullying, ou porque a gente é feio, ou porque a gente é gordo, ou porque a gente é magro, ou porque a gente é alto, ou porque a gente é baixo. Ninguém escapa de sofrer o bullying. Quem é que sofreu bullying na escola? Levanta a mão. Ixi, aí ó. Faz parte do seu currículo, não é? Ou porque a gente usa óculos. Quantos sofrimentos nós vivemos lá, porque estávamos expulsos deste outro mundo. Mas você dava conta, você enfrentava. E você sabia que se não enfrentasse, os outros iriam prevalecer sobre você. Você precisou nascer muitas vezes. Não foi uma vez só que você precisou nascer nessa vida. Não foi uma vez só que você se sentiu movido por um ventre que te expulsava. Não foram poucas as situações nessa vida em que nós precisamos viver
obedecer aos movimentos da contração que nos expulsava daquele lugar cômodo. E assim você foi construindo a sua história. Você está construindo a sua história. Eu não tenho ideia do que você já precisou enfrentar para você ser você. Não tenho ideia. Olho para você daqui. Não tenho ideia do que você precisou enfrentar e do que você precisa enfrentar diariamente para você ser quem você é. Mas eu estou aqui, como padre que sou, acreditando no poder do Evangelho, para lhe dar o sustento para que você continue tendo o direito de ser quem você é. Para que você nunca abra mão da sua verdade pessoal. Para que você não se torne um boneco no mundo de hoje, um fantoche no mundo de hoje. Para que você tenha o direito de pegar a sua identidade na mão, de reconhecê-la, de olhar para aqueles que fizeram parte da sua história até o dia de hoje e continuar remando neste mar perigoso que é a vida. Que não é fácil para mim, que não é fácil para você. Ousando acreditar em um Deus que fortalece aquele que é honesto diante da luta. Aquele que é honesto diante da luta. O trabalho de Deus na nossa vida é diário, para nos conduzir ao lugar da nossa identidade. Para que a gente nasça na hora certa, para que a gente sofra no momento certo. Porque, minha gente, quando nós perdemos de vista o processo desse renascimento diário, a gente se acomoda, a gente esquece quem a gente é e a gente se transforma no projeto dos outros. A Sagrada Escritura está repleta de momentos em que Deus intervém na vida dos seus para buscá-los, para que eles tenham condições de olhar para a identidade deles. Porque nada pode ser mais perigoso para o ser humano que ele esquecer quem ele é. Se você esquecer quem você é, os outros vão te transformar no que eles querem que você seja. Se você se esquecer quem você é, os outros vão se sentir no direito de fazer em torno da sua vida o que eles pretendem. Vê quem te elegeu, te ungiu, te consagrou. Jacó precisou lutar com o Senhor e foi ferido na coxa e também ficou manco. Mudou o nome dele para Israel. Mas precisou viver aquele combate com ele, para ele poder chegar de fato a quem ele poderia ser. Na passagem de Gênesis, Deus vem em forma de homem, luta com Jacó, que na verdade Jacó estava perdido de si mesmo. Tinha feito uma sacanagem com o irmão dele, o Esaú. Conhece essa história, né? Se não conhece, quando você chegar em casa, pega lá, Gênesis 31, 32, Esaú e Jacó, os dois irmãos. Jacó, muito espertinho, quis roubar a bênção da progenitura de Esaú e fez. Enganou o próprio irmão. E quanto mais Jacó vivia a sua vida de erros, mais ele se desprendia de quem ele podia ser. Preste atenção. Preste atenção. Muitas vezes você também se desprendeu de você por causa do pecado, por causa dos crimes que você permitiu que cometessem contra você. Não precisamos ir longe, um exemplo simples. Quantos entre nós aqui se perderam de si mesmos por causa da droga? A droga nos aparta de nós, ela nos joga para longe de nós. Digamos que você é uma cidade linda, que Deus construiu. A droga faz o que com você?
te retira da sua cidade e joga num território estrangeiro, onde ninguém te ama, onde ninguém te quer. E como é difícil, mesmo estando consciente, que é preciso retomar a posse da cidade que somos. Por quê? Porque a droga trabalha aqui na mente, ela mina o nosso poder de decidir. Não tem nada pior do que você ter um sistema mental que te boicota. Não tem nada pior que você alojar um inimigo dentro do seu cérebro, na sua mente. Sabe por quê? Quando o inimigo está do lado de fora, você olha nos olhos dele e diz: você não vai me destruir. Agora, quando esse inimigo passa a viver dentro de nós, como é que você olha ele nos olhos? Se ele está escondido nas suas carnes. Não é o outro que nos destrói. Somos nós, com nossos mecanismos, que nos destruímos. Com os nossos vícios, nós nos destruímos. Era o que acontecia com Jacó. Foi capaz de enganar o próprio irmão. Você olha e diz assim: meu Deus, mas não é possível fazer uma pilantragem dessa com o próprio irmão. É tão fácil a gente se encher de moralismo e fazer uma frase dessa. Não é? A coisa mais fácil de ser é moralista, minha gente. Aliás, eu estou com medo dos moralistas, sabe por quê? O moralista, geralmente, ele desconsidera a humanidade do outro. E nós não podemos desconsiderar a humanidade do outro. Eu não posso abrir a minha boca para fazer um julgamento moral sobre você, se eu não sei quais são as lutas que você trava diariamente para você ser quem você é. Então é muito fácil ser moralista. Eu sou. Olho para Jacó e falo: meu Deus, mas como é que tem condições de fazer isso com o próprio irmão? E saio. Aquela frase me defende dos meus erros, né? É como se eu tivesse escondido das minhas podridões. Muitas vezes, quando nós falamos das podridões dos outros, nós estamos tentando dar um jeito de esconder aquilo que nos envergonha de nós mesmos. É fácil a gente olhar para Jacó e fazer uma frase moralista em relação a ele. Jacó, como é que você pôde trair o seu próprio irmão? E eu lhe convido, olhe para o seu coração. Você também já traiu quem você ama? Muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes você ofendeu profundamente aquela que te deu os ossos? Quantas vezes você trocou aquele que lutou pela sua vida, pelo seu passado, pelo seu presente, pelo seu futuro? Você trocou por um amiguinho recém-chegado que não tinha nenhum compromisso com a sua felicidade? Não precisa ir longe não. Todos nós temos um coração de Jacó dentro de nós. Nós traímos, nós enganamos, nós ferimos, nós machucamos. Porque é aqui que nós funcionamos. É o que você pensa sobre você. O que você pensa sobre você repercute diretamente naquilo que você pensa sobre o outro. Geralmente quem acha que o mundo é péssimo, já decidiu que ele é péssimo. É assim? A visão que nós temos do mundo é uma visão que nós temos de nós mesmos. É por isso que São Paulo vai dizer que a conversão é a mudança da mentalidade. Modificamos o jeito como nós olhamos para o mundo, naturalmente modificamos o jeito como olhamos para nós. Modificamos o jeito de olhar para nós e naturalmente modificamos o jeito de olhar para o mundo. Aí você compreende Jacó no seu processo humano de ser imperfeito. De ser imperfeito, de ser indigente, de trair o próprio irmão, de cometer um absurdo desse. Mas Deus vem, de forma humana, luta com Jacó, para que ele pudesse ter condições de voltar à sua identidade. Jacó, para que isso? Para que viver essa vida errada, Jacó? Reconcilie-se com seu irmão. E o ferimento que Deus provocou nele, na passagem de Gênesis está lá, o ferimento que Deus provoca em Jacó,
é na perna, neste músculo que liga o quadril à coxa. Mancou. Passou a mancar. Como se ali Deus quisesse nos dizer que até mesmo os mancos são escolhidos. Não precisa estar perfeito para estar ao lado do Senhor. Jacó, enquanto estava fisicamente perfeito, não tinha ainda o coração no Senhor. Foi somente depois do ferimento que ele olhou para o Senhor, que ele teve condições de ser chamado de Israel, mudado o seu nome, é que ele conseguiu assumir a sua identidade. E a partir daquele momento, estabelecer para ele um projeto de vida diferente daquele que ele vivia até o dia daquele momento. Até aquele dia que era aquele momento. Na vida de Paulo a mesma coisa, minha gente. Esse homem era um perseguidor dos cristãos. Mandava matar todo mundo. Tinha ódio dos cristãos. Até o momento em que ele, a caminho de Damasco, cai do cavalo. E é ferido onde? Nos olhos. Os olhos de Paulo se encheram de escamas. Ele ficou cego. E somente no momento em que ele ficou cego, é que ele teve condições de olhar para o interior dele. Somente depois de ter ficado cego, é que ele teve condições de olhar para a vida interior dele, para os erros que ele cometia até aquele momento em que ele não percebia mais, tinha se acostumado com os erros. Ele tinha se acostumado com os erros que cometia. Parece a gente, não parece? Quem aqui já se acostumou com os erros que comete? Tenha coragem de levantar a mão. Pronto. Quando nós nos acostumamos com os erros que a gente comete, é porque o nosso sistema mental já está trabalhando de acordo com os nossos erros. Da mesma maneira como o viciado, ele trabalha de acordo com a dependência dele. Não adianta você dizer para um viciado: pare de usar essa cocaína, pare de usar esse crack, pare de usar essa maconha. Essa palavra pode ficar só aqui nos ouvidos. Nós temos que dar passos mais significativos na direção dessa cura, que a gente tem de arrancar. A gente precisa arrancar, é aqui, da cabeça, do coração, aquilo que vicia. As clínicas de recuperação de drogados sabem disso. Elas precisam arrancar do coração, elas precisam arrancar da cabeça, do sistema mental, todo e qualquer ramo dessa dependência causou. Gente, presta atenção aqui, ó. Deixa acontecer ali, já estão resolvendo. Não precisa ir longe não. Ah, padre, eu não sou viciado em cocaína. Eu não sou viciado em crack. Mas aqui, quem aqui já foi viciado no namorado? Sabia que o infeliz não prestava. Ele já tinha feito toda a porcariada que ele podia fazer com você. E você continuava lá. Bela, linda, formosa e otária. A gente pode ficar sim viciado num amor estragado, que nem é amor mais. Você que já ficou também viciado naquela namorada, era pior que a cocaína na sua vida. Fazia de você gato e sapato e otário. Arrancar do coração um amor doentio dá tanto trabalho quanto arrancar do coração, da mente, uma dependência pela cocaína. Ah, padre, mas um namorado estragado não estraga a gente igual a cocaína. Quem disse que não? Dependendo do namorado estragado, minha filha, cada recaída que você tem é 1000 passos atrás do paraíso. A gente fica viciado em um monte de coisas. E aquele que está viciado no namorado, aquele que está viciada viciada no namorado, viciado numa namorada, está distante da própria identidade, porque só os livres se possuem.
Só os livres se possuem. Vamos dizer isso comigo? Só os livres se possuem. É como se você pudesse receber uma escritura e dissesse: você é seu, viu? Pode passar você para o seu nome. Não adianta assinar a escritura, não adianta saber que você é seu. Você precisa se conquistar diariamente. Você precisa conquistar diariamente aquilo que você é. E não há uma maneira mais bonita, mais eficaz de você conquistar aquilo que você é, do que você aceitar os movimentos da contração que te expulsa e que te faz sofrer nas causas certas. Aquele que decidir expulsar do coração toda e qualquer dependência que faz a sua cabeça trabalhar de uma maneira desfavorável a você, porque eu nunca vi um dependente trabalhar favorável a si mesmo. Ele morre antes da hora, ele mata antes da hora aqueles que estão ao seu redor. Aquele que não está, aquele que não segura a rédea da própria vida, morre antes da hora. Aquele que não é ferido do jeito certo, jamais vai conseguir viver a pertença que lhe dá o direito de ser quem você é, de fazer a sua vida valer a pena, de fazer a sua vida ser mais bonita. Não precisa nascer de novo, não. Basta você olhar para aquilo que está acontecendo ao seu redor, onde é que a vida está te chamando a um novo nascimento. Você não precisa entrar dentro do ventre da sua mãe da mesma maneira como propôs Nicodemos. Então, se para eu nascer de novo, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Não. O renascimento que Deus nos propõe é a gente romper com todas as estruturas da vida que nos impedem de ser quem a gente é. Romper com tudo aquilo que nos paralisa, com tudo aquilo que nos impede de chegar ao melhor de nós mesmos. Essa juventude PHN, que coisa linda de ver isso aqui. Gente bonita, normal. Que se fosse um encontro de gente esquisita. Esquisito no bom sentido, viu? Não, vocês se vestem igual aos outros jovens. Um pouco mais de pudor, é claro. Vocês são bonitos, são tatuados, tem brinco na orelha, é gente normal. São as marcas da vida que você trouxe. E fico pensando da satisfação que Jesus tem de saber que você está aqui. Um manco igual Jacó. Você não é perfeito. Tem muitos defeitos em você. Não importa. O importante é que você está aqui. O importante é que você está aqui. Ninguém aqui está preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Ninguém aqui vai te fazer uma sabatina para você contar a ele todos os crimes que você já cometeu. Não. Quem gosta de passado é o diabo. Nós aqui representamos o Filho de Deus. Ele gosta de presente e futuro. Aqui nós não trabalhamos com preconceito. A Canção Nova não pode ser um território de preconceituosos, não pode ser. É você do seu jeito, com a sua estrutura humana, com tudo aquilo que faz parte da sua vida, que é bem-vindo aqui. Não deposite a sua mochilinha de pecado lá de fora para entrar aqui dentro. Não, traz, porque é esse pecado que nos interessa. É essa história que você traz dentro da mochila que Deus quer transformar. Não é aquilo que você vai fingir aqui dentro do rincão. Não é aquilo que você vai fingir durante esse acampamento. Deus sabe muito bem que você veio pela metade, não precisa fingir não. Os que vieram pela metade são bem-vindos do mesmo jeito que aqueles que vieram inteiros.
Não precisa ficar fingindo, não, porque aqui nesse território Deus luta com você da mesma maneira como lutou com Jacó. Assume forma humana. Fala com você através daqueles que estão falando aqui. Canta com você através daqueles que estão cantando aqui. Permita que o Senhor hoje te fira da mesma maneira como feriu Jacó, a ponto de mudar o nome dele e de torná-lo Israel, o seu povo escolhido, a sua terra prometida. Não importa que dentro da sua mochila existam tantas coisas escondidas que você teria vergonha de colocar na frente dos outros. Pode ser que você tenha trazido muitas coisas dentro da sua mochila que você teria vergonha de mostrar aos outros. Não importa. É com essa mochila estragada que hoje Deus quer combater com você. Mas uma luta amorosa, sabe por quê? Porque Deus quer alcançar o seu coração. Essa luta é amorosa porque o Senhor hoje não tem outro projeto senão ferir a sua alma para que você fique motivado para tornar-se o ser humano que você pode ser. Para tornar-se o ser humano que você pode ser. Eu sempre gosto dessa comparação, minha gente. Quem aqui é filho? Senão não seria filho de chocadeira, né? Posso fazer uma pergunta indiscreta? Você já é o filho que você poderia ser? Você já é a mãe que poderia ser? O irmão? O amigo? Não. E você pretende morrer dando a ele somente essa pequena parte que você já deu até o dia de hoje? E a sua identidade? Quem é você? Você está vivendo as suas possibilidades ou você está perdendo tempo com os vícios? Você está conquistando-se para oferecer ou você está perdendo a sua vida, embriagado nas suas realidades que te impedem de ir além? Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Da mesma maneira como fez Jacó um vencedor, embora manco. Porque aquele movimento torto era para recordá-lo que ele estava marcado definitivamente pelo sofrimento que nos cura. Enfrente os seus medos, enfrente os seus fantasmas, abra as portas dos seus armários, retire deles tudo aquilo que é contrário à sua felicidade. Tenha coragem de ser favorável a você mesmo. O Evangelho é isso, minha gente. Não é a pregação de um discurso moralista, não, é antes de tudo a pregação de um discurso amoroso. É um Deus que nos motiva a abrir as portas dos nossos guarda-roupas quando a gente chegar lá em casa e arrancar de dentro dele tudo aquilo que nos escraviza. Mas muito mais que arrancar de dentro dos guarda-roupas, é arrancar de dentro de nós. Eu me lembro quando o Padre Léo abriu a comunidade Betânia, uma cena que eu nunca mais vou me esquecer. Uma das meninas que trabalhavam com ele chegou desesperada. Léo, nós encontramos maconha no bolso de fulano de tal. O que tem? O que tem, Léo? Isso aqui é uma clínica de recuperação de drogado. O problema não é dele ainda, é nosso. Porque o nosso papel, ele disse para ela, não é arrancar a droga do bolso, é arrancar a droga de dentro do coração desse rapaz. E ele continuou. É fácil eu ir lá, revirar a mochila daqueles rapazes que moram aqui em casa, revirar os armários daquelas moças que moram aqui em casa e arrancar as drogas que eles trazem escondido aqui para dentro. O nosso movimento é outro. É no amor de todo dia, no acolhimento a essas pessoas é que nós vamos arrancar a droga do lugar onde ela realmente precisa ser arrancada. Que eu não posso cercar uma pessoa e dizer, a partir de hoje, você não vai ter mais contato com a maconha, com a cocaína, com o crack, com a prostituição. O trabalho que a gente precisa é fazer dentro das mentes, acordar aqueles que estão dormindo para o valor que possui.
Minha gente, esse mundo de hoje é cruel. Você sabe por quê? Porque ele não tem o mínimo respeito por você. Olhe para as estruturas, os divertimentos, os lugares onde a nossa juventude vai se divertir. É um atentado contra a vida. O pior, é um atentado contra o bom gosto. Nada pode doer no coração de um pai, de uma mãe, do que ver um filho escolhendo um ambiente que lhe destrói. Aí você entende um pouco o lado do sofrimento da sua mãe, quando te vê saindo para um lugar que ela sabe que definitivamente não vai te construir. Ela te viu nascer tantas vezes, nos seus desafios pessoais, precisando enfrentar os bullies lá na escola. Aquele bullying difícil de ser vivido. A sua mãe te viu estudando, preparando-se para aquele concurso, e de repente te ver sendo ceifado por um grupo de pessoas que não tem o menor interesse em você, a não ser arrancar o dinheiro do seu bolso, através de um divertimento que te entorpece, que te intoxica e que te impede de ser quem você é. A nossa juventude está morrendo antes da hora, porque ela não tem poder de decisão. Ela não sabe dizer não àquilo que a destrói. Olhe por você. Quantas vezes você soube que aquela situação era desfavorável a você e você deu um passo na direção dela? Deus precisa nos ferir, sim, para a gente mancar um pouco e andar um pouco mais devagar, para a gente ter condições de olhar qual é o nosso caminho. Não pode se andar por uma estrada que não se sabe onde chega. Você precisa ter condições de olhar para a estrada que você está escolhendo hoje, para saber se o sofrimento que te fere de fato hoje pode te fazer ser melhor. Para ver se de fato você está chegando ao lugar que você pode chegar. Jesus fez isso. Termino com ele. Todos aqueles que Jesus encontrou pelo caminho estavam estrupiados. Ninguém prestava naqueles que Jesus escolheu. Eram prostitutas, eram ladrões, eram desonestos, eram bandidos. O único que era mais ou menos, que trazia um currículo melhor, Jesus dispensou. Que era aquele jovem rico, que chegou contando vantagem. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tal curso, isso e aquilo, papapá, papapá, papapá. Jesus olhou para ele. Ixi. Falta ferida nesse rapaz. Tem vaidade demais aí dentro. Quem muito se acha, pouco se encontra. Não é que Jesus queira desprezá-lo. Jesus tinha medo desse rapaz ficar se achando superior aos colegas que ele já tinha feito. Recusar o jovem rico foi uma maneira que Jesus teve de proteger os seus amigos estragados. Ele não queria que esses que estavam estragados em processo de reconstrução se sentissem humilhados por alguém que acabou de chegar se dizendo ser o tal. Foi só ali que Jesus não teve paciência e mandou ele voltar outra hora. Natanael, coitado. Só Deus sabe o que Natanael estava fazendo debaixo da árvore. Porque essa passagem é assim. Alguém traz Natanael para Jesus e fala: Jesus, isso aqui é fulano de tal. Ele só olha: eu sei quem ele é. Eu vi outro dia ele debaixo da árvore. Só Deus e a Virgem sabem o que Natanael fazia debaixo da árvore. Mas que era uma coisa feia, era. O que Jesus fez? Vem ficar do meu lado. Vem permitir que eu fira o seu coração, porque o coração que foi ferido pelo sagrado coração de Jesus nunca mais será o mesmo, será sempre melhor. Eu queria ter o dom,
Eu queria ter o dom de quebrar as aparências. Eu queria ter o dom de reconhecer nessa multidão hoje quem são os mais indignos. Quem são aqueles que ainda sofrem com os resultados estragados da própria vida. Hoje eu queria ter o dom de quebrar todas as aparências para fazer com você o mesmo que Jesus fez. Hoje eu gostaria de ter esse dom. De entrar no meio dessa multidão e de encontrar aqueles que de fato precisam ser encontrados. Que pode ser que a maioria de nós já tenha sido encontrado, já esteja lidando bem com o ferimento. Mas não se engane, há muitos entre nós cujas mochilas ainda trazem os pesos de suas vidas pessoais estragadas. É lá que nós precisamos chegar, minha gente. E lá nesses corações, nessas mochilas estragadas, nós não chegaremos com os nossos discursos moralistas, nós chegaremos com os nossos abraços fraternos, com o nosso amor misericordioso, como diz o Evangelho de hoje. Naqueles que vieram para o acampamento do PHN 2015, que estão com suas mochilas repletas de suas vidas antigas. É lá no silêncio daquelas barracas que hoje Deus precisa agir. Nesse coração que você traz hoje, tão necessitado da misericórdia de Deus, porque só Deus sabe os erros que você cometeu, porque lhe faltaram estruturas humanas que te apoiassem nessa hora. A ressurreição de Lázaro é um momento lindo, onde Deus faz questão de mostrar o nosso papel na ressurreição dos nossos irmãos. Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Ele soprou no morto, trouxe de volta a vida. E na hora que Lázaro fica todo enfaixado na porta do sepulcro, Jesus não retira as faixas. Sabe o que ele faz? Pede aos amigos que retirem por ele. Eu ressuscito, mas você retira as faixas. Eu ressuscito você. Eu lhe dou a vida nova, mas você pode retirar as faixas. Eu não tenho o dom de ressuscitar ninguém. Até tenho o dom dessa palavra, dessa pregação, de um coração que Deus unge diariamente através do meu sacerdócio. O máximo que eu posso fazer é permitir que essa palavra de Deus que passa por mim, que acontece através de mim, chegue aos ouvidos dos que estão mortos. A graça de Deus os ressuscita. E eu fico com a função de retirar as faixas. Só isso. É a amizade, minha gente. O retirar a faixa é o contexto das amizades. É você olhar para os amigos que você sabe que estão necessitados deste movimento de renascimento, de parto, de vida nova, de retirada das faixas. Não se engane. Os melhores amigos que você pode ter na vida são os amigos que te fazem amigos de Jesus. Os melhores amigos que você pode ter na vida são aqueles que te aproximam de Jesus, para que Ele sopre nos seus ouvidos, no seu nariz, um tempo novo, uma vida nova.